Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira. Um dia importante para todos nós. Estamos avançando no tempo da Quaresma. Esse dia de hoje é importante para todos os paroquianos aqui da Vila Planalto. Amanhã nós teremos o mutirão de confissões. Então hoje, se você está preparando a sua confissão quaresmal para melhor celebrar a Páscoa do Senhor, você pode fazer o seu exame de consciência, preparando a sua confissão para a Páscoa. Caso você nos escuta e não é da nossa paróquia, pode se orientar aí na sua paróquia quando será o dia da confissão. Não deixe passar a Quaresma sem crescer no caminho de conversão. Não deixe que termine a Quaresma sem confessar os seus pecados. Irmãos e irmãs, o nosso exame de consciência antes da confissão pode ser feito com o Evangelho desta quarta-feira. Por isso é um dia importantíssimo para quem quer viver bem o tempo quaresmal. Jesus, ele diz que não veio abolir a lei nem os profetas. E ele está falando da acolhida que o povo faz a ele, ou da rejeição. Nessa Quaresma, você está acolhendo Jesus ou está rejeitando Jesus? No final do Evangelho, Jesus diz que nós não devemos desobedecer nenhum mandamento da lei. Não devemos desobedecer a Deus. Pecar é cair na desobediência. Irmãos e irmãs, Jesus diz ainda: quem praticar e ensinar a palavra, os mandamentos, a lei do Senhor, será considerado grande no reino dos céus. Olha como é bonito essa expressão de Jesus. Aqueles que praticam a palavra e ensinam a palavra ganham o céu, serão grandes diante do Senhor. Como é bom ouvir essa palavra. Você está praticando o Evangelho? Você está ensinando o Evangelho? Todos nós podemos ensinar alguém. Ensinar sobre os mistérios de Deus. Com certeza você que nos escuta foi instruído pelos pais, pelo seu catequista, às vezes pelos avós, pelos irmãos. Agradeço muito a minha irmã Roseli que me ensinou a amar Jesus, me preparando para a primeira comunhão. Então, talvez tenha alguém na sua casa que você possa ensinar as verdades de fé. As crianças precisam de pais, padrinhos, pessoas da família e da igreja que queiram ensinar. As crianças podem aprender sobre o mistério do reino de Deus, podem aprender a amar a Deus. Gente, se você tem criança em casa, ensine o seu filho a rezar. A minha mãe, já falecida, ensinava a gente, nos primeiros movimentos que as crianças podiam fazer, na coordenação motora, já a fazer o sinal da cruz. Nas primeiras palavras, ensinavam as pequenas orações
E se hoje eu sou padre, eu tenho que agradecer a família que Deus me deu, aos meus pais, aos meus irmãos. Mas se você quer ensinar alguém a rezar, ensine pelo exemplo. Eu tenho uma imagem muito forte do meu pai, quando eu era criança, bem criança mesmo, ainda dormindo na cama com os meus pais. O meu pai sempre, antes de dormir, fazia o sinal da cruz, rezava Pai Nosso, Ave Maria. Ao acordar, ele fazia o sinal da cruz, fazia a sua oração. Eu não consigo começar o dia sem fazer a oração da manhã. Não consigo dormir sem fazer a oração da noite. E foi assim durante toda a minha vida. Por mais cansado que eu esteja, é preciso rezar para começar o dia e rezar para concluir o dia. Mas é um valor que o meu pai me deu pelo exemplo. Se você quer ensinar alguém, se quer ensinar as crianças, ensine pelo exemplo. Além de ensinar pelo exemplo, a gente precisa ensinar tendo uma vida de fé. Quantas frases dos nossos avós, às vezes a frase de um catequista, de um sacerdote, aquela frase marca. Então, tenha uma vida de fé para ensinar bem as pessoas a rezar. Se você praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Que a força da palavra de Deus nos ajude nesta tarefa, nessa missão de pregar o Evangelho. Reze pelos padres. Agradeça o sacerdote da sua paróquia, que te instrui, te ensina e te ajuda a ser um cristão melhor. A Quaresma é um tempo para sermos melhores diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.